Boa noite, irmãos, boa noite a todos. É com bastante alegria mesmo que nós estamos aqui, né? Esse horário precioso do culto agora para mim tem ficado ainda mais desejado, viu? Porque ficar sábado e domingo em casa, olha, nós vamos acostumando, né? Mas fico muito contente mesmo de poder estar aqui junto com os irmãos, com a igreja, poder assim ter preparado um alimento para a gente. Esse hino foi muito propício para a mensagem, porque ele aponta Cristo em todo sentido, e nós vamos falar de Cristo mais uma vez, porque o teor da Bíblia é Cristo, o centro da Bíblia é Cristo. Por isso o louvor completou assim, né? Nós vamos completar agora com a mensagem o louvor que nós já tivemos. Convido os irmãos para o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Ainda naquele aproveitamento da leitura da Bíblia, alguns textos têm realmente me chamado bastante atenção e eu tenho deixado marcado, e depois preparando mensagens sobre ele. É gostoso estudar a Bíblia, como é bom estudar a Bíblia, viu? Por isso aconselho você que me ouve a também fazer isso, tá bom? Pega costume, você vai gostar, viu? Irmãos, o nosso texto se encontra a partir do verso 14, nós vamos até o verso 30, e eu dei um título, aceitar ou rejeitar. Quero chamar a sua atenção para isso, viu? Porque se nós estamos falando de aceitar ou rejeitar, logo nós estamos falando que o homem tem esta possibilidade de fazer. Parece que nós estamos falando que ao homem está destinado a aceitar ou não. Sabe quando você tem algum presente, alguma coisa que alguém mostra para você, e você pode aceitar ou não? Aceitar ou rejeitar. Verso 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Vamos dar uma paradinha por aqui para a gente ver alguns detalhes, irmãos. Um detalhe que me chamou a atenção destes primeiros versículos, irmãos, é que esse texto é muito interessante para ver esses detalhes que nos aparecem, que também se cumpre em nossos dias atuais. Eu vou, de uma maneira mais clara, poder assim lhe explicar o que eu estou querendo dizer. Bom, a Bíblia diz que ele chega em Nazaré, verso 16, que é onde ele foi criado. E se a gente olhar mais, a gente vai perceber que todos ali o louvavam. Verso 15, você percebeu? Olha aqui, ó. Chegando, 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, 15, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E no verso 14 nós encontramos ainda um outro fato. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu. Ou seja, meus irmãos, eu fiquei pensando isso como, parece que nós não temos ninguém famoso em Sul-Minúcio, né? Nossa cidade é carente disso, né? Mas sabe, só um exemplo para a gente entender. Por exemplo, se tivesse um
um jogador da seleção brasileira que nasceu em Sud-Minúcia. E eu fiquei pensando nisto. Imagina o dia que ele chegasse. Não nós, né? Nós não íamos correr atrás de ninguém, mas imagina o fervor dos garotos, né? Imagina, o nosso artilheiro da seleção, ele mora em Sud, vai chegar. Parece que o fato é isso que está acontecendo com o Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero dizer é que, como Cristo é conhecido, ele já era conhecido. Aqui nós estamos falando do início do seu ministério. Se você sair do verso 13 para o verso 14, é claro, tem um tempo aqui, não sei quanto tempo, mas o fato é que ele, depois de ser tentado pelo diabo, parece que Lucas dá como primeira ação este fato. Eu quero chamar a nossa atenção para esse fato que é primordial, irmãos. Como Cristo era conhecido, como Cristo é conhecido. É certo que todos que estão aqui já ouviram de Cristo, ou talvez já tenham ouvido falar do que ele fez. Se eu fosse perguntando para cada um, talvez todos pudessem dizer: não, ele fez isso também, ele curou o cego, não, ele transformou o pão. Como Jesus é conhecido, porque todos têm ouvido de Cristo. Todos têm ouvido de Cristo. De certa forma, todos o conhecem. Eu vou perguntar, acho que é justo que a gente faça. Você só vai erguer a mão, tá bom? Por acaso você conhece Cristo? Já ouviu falar de Cristo? Sabe de alguma ação que ele fez? A todos que estão aqui, por favor. Todos conhecem? Os pequenininhos já viram? Muito bem, obrigado, hein? Me ajudaram, hein? Irmãos, então é isso que nós vamos falar. Talvez você conheça Cristo, conforme ele está se apresentando aqui, olha. Verso 17, nós vamos até o 21. E foi-lhe dado, vamos entender então, ele entra na sinagoga, como de costume, verso 16, e ele levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Mais alguns detalhes que é importante a gente novamente falar. Se ele estava famoso, eles conheciam ele. Se nós lemos que ele costumava entrar nas sinagogas, então eles conheciam ele. Se ele tem 30 anos e dão um livro de Isaías para que ele falasse e explicasse, é porque eles consideravam ele como um mestre, como um príncipe. Isso é fato, tá? Este é o retrato do assunto que nós estamos vendo aqui, irmão. Lhe deram a palavra para ele falar. Mais uma vez eu quero dizer para todos que estão aqui: o assunto é Cristo. O assunto da Bíblia é Cristo. O centro da Bíblia é Cristo. Por isso nós vamos falar de Cristo. Precisamos continuar a falar de Cristo. O dia que nós pararmos de falar de Cristo, a igreja acabou. É preciso saber disso. Ele é o foco, meus irmãos. Se isso mudar em nossas vidas, acabou.
Então o Senhor Jesus começa a falar do seu propósito, por que é que ele veio nesse mundo. Engraçado como que são as coisas, né, irmãos? Não sei o que aqueles mestres pensaram, mas ele tinha que sair nesse lugar agora das Escrituras, que ele diz que ele abriu o livro e deu nesta passagem de Isaías capítulo 61. O fato é isso, ele deram a palavra e ele diz: olha, este é o meu propósito. Eu quero que você saiba disto, você que me ouve. Este é o propósito, Cristo é o centro da Bíblia e este é o propósito pelo qual ele veio neste mundo. Para evangelizar vocês que estão aqui. Sabe o que é evangelizar? O evangelho não estava preparado ainda, mas é falar do evangelho, é falar dele, porque ele é o assunto. Ele diz isso: o Espírito está sobre mim, pois que me ungiu, ou seja, me preparou para evangelizar, para mostrar o plano de Deus para salvar o homem. Eu e você que está aqui, o jovem, a mulher, o homem, eu vim para fazer. Cristo está dizendo isto. É isso que eu vim fazer. Eu não precisava sair da minha glória, mais ou menos para a gente entender melhor. Eu não precisava descer da glória, do trono que é meu, e vir para este mundo. E com dedicação ele fez isso, irmãos, evangelizando as pessoas. Tem um texto das Escrituras que diz que as idas e vindas deles, falando dos discípulos, mas ele estava no meio como mestre, precisava descansar um pouco de tanto que iam e voltavam pregando o evangelho e anunciando o evangelho, evangelizando. Então, com dedicação ele fez isto. Sem canseira ele fez isso, e isso traz a primeira lição para a igreja. Nada deve ser obstáculo para nós evangelizarmos. Nós começamos um estudo com o irmão Sebastião, o irmão João, e justamente para isso, para a gente criar ousadia. Talvez a gente vai criar mais ousadia, porque foi isso que Cristo ensinou para a sua igreja, a respeito de evangelizar. Proclamar o evangelho. Ele também diz no verso 18 que curar os contritos de coração. O contrito de coração é um coração que se arrepende. Eu pergunto para você, por acaso você conhece o seu pecado? Você que ainda não crê em Cristo, você sabe do teu pecado? Você por acaso já parou para pensar, isso é pecado? Porque eu ouvi lá na igreja. Existem aqueles que têm o coração contristado, contrito é um coração que está arrependido e que vê que o que faz às vezes não é certo, pois ele veio para curar os contritos de coração. Muitas pessoas se arrependem, irmãos, muitas pessoas se arrependem e são, como diz o texto, curados por Cristo, por conta deste arrependimento. E ele continua dizendo, verso 19: eu também fui enviado, eu estou ungido para proclamar liberdade aos cativos. Ele está falando daqueles que estão presos nas garras de Satanás e que muitas vezes nem sabem. Eu vim para isto, para dar liberdade aos cativos, os que estão presos debaixo das mãos do maligno. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, o Senhor Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará das mãos deste opressor. Evangelho de João 14, verso 6, ele mesmo se denomina: eu sou o caminho e a verdade. Então é isso que ele veio fazer, é isso que ele veio fazer.
Irmãos, nós vivemos numa falsa liberdade. Guarda isso com você. Eu sou livre, eu posso fazer. Falsa liberdade. Porque um dia o Senhor vai nos chamar para que nós prestemos conta para Ele. Todos sem exceção. Nós vivemos uma falsa liberdade. Eu posso fazer tudo, ninguém me incomoda, e agora eu fiquei de maior. Falsa liberdade, você é um escravo. É isso que o Senhor Jesus disse. Eu vim para dar liberdade a estas pessoas que estão presas e que muitas vezes nem sabem. No verso 19 ainda ele continua dizendo: e também restauração da vista aos cegos. Aqueles que acham que enxergam alguma coisa, mas que na verdade estão cegos espiritualmente. Eu vim para dar visão ao cego, ou aqui restaurar a vista dos cegos. Essa nossa vista aqui também é mais ou menos parecido com a liberdade que nós temos. Parece que nós enxergamos as coisas, mas a verdade é que a gente não enxerga tão bem assim. O que a gente não pode ver, irmãos, por causa do nosso pecado, Ele veio mostrar, é isso que Ele está dizendo. Eu vou para mostrar, através da palavra. Que obra que o Senhor Jesus veio para fazer em nossas vidas. O mesmo Evangelho de Lucas, não precisam ir lá, só marcam se vocês estão interessados para ler, capítulo 18, verso 41, quando o Senhor Jesus pergunta a um cego: que queres que eu te faça? Que eu veja. É isso que o cego precisa, é ver. E tem um atrito com os fariseus. Então você está chamando a gente de cego? Se fossem cegos não teriam pecado, mas porque vem o pecado, permanece nas suas vidas. Percebe que a visão que Cristo quer dar é muito mais do que essa que eu enxergo. E agora esse óculos meu está terrível, viu, irmão Marcos? Esses óculos são cruéis. Eu esqueci o meu em casa. Estou vendo só se vocês saírem eu vou perceber os vultos, mas não vou saber quem que é, porque para mim ficar com ele aqui fica horrível. Irmãos, Jesus veio para fazer isso na nossa vida, para abrir os nossos olhos espirituais. A gente enxerga muito, faz todo dia, corre todo dia, desvia das coisas, mas nós não enxergamos que um dia nós vamos estar diante de Deus, e Deus vai chamar a gente para prestar contas dos nossos atos. Também Ele diz que veio pôr em liberdade os oprimidos. Esta é a nossa condição por causa dos nossos pecados, irmãos. Satanás está enforcando, viu? E não faz mais porque o Senhor cuida. Oprimidos, prensados, esmagados. E Ele diz que veio dar liberdade a estas pessoas. Satanás, quer ver onde Satanás dá risada? É quando uma pessoa, nós temos inclusive um caso aqui em Sudminúcio, uma pessoa que nós conhecemos muito bem, a grande maioria conhece, que assassinou a sua esposa, recentemente, já faz anos. Mas uma pessoa calma, acho que o Decão lembra bem dele. Eles eram vizinhos de sítio. Que povo bom, rapaz. Né, Sônia? Você trabalhou muito tempo com ele na Pioneiros. Um povo bom, os pais deles, ele simples, e ele chega num ponto de matar a sua esposa. Satanás faz isso com a gente. Oprime, esmaga, e depois quando você faz toda a cagada,
ele sai dando risada. Viu? Pois o Senhor Jesus veio para tirar esta opressão, para dizer: solta esse, que esse é meu. Isso também ele veio fazer. Jesus liberta. Verso 19 ainda ele continua dizendo: também vim para anunciar o ano aceitável do Senhor, o tempo de crer, o tempo de ser salvo, o tempo da vitória. Eu vim para anunciar este ano a todos aqueles que estão me ouvindo. As boas novas, irmãos, que proclamam a salvação do Senhor, ele veio anunciar. Meus amados, é isso que o Senhor Jesus veio fazer. Talvez você o conheça, talvez você já ouviu falar dele, conforme nós perguntamos, mas não sabia de tudo isso aqui que ele veio fazer. Verso 20: então, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Sabe quando faz aquele silêncio que não acaba mais? O seu namorado foi no banheiro, é isso? Foi? Eu quero muito que ele escuta isso. Mas, irmãos, o Senhor Jesus então falou tudo que falou aqui, e entregou o livro ao ministro, e todo mundo está, sabe quando, o que vai vir agora? Mais ou menos isso. O que é que vai vir agora? Um silêncio, como aqui nessa noite. Com os olhos, estou vendo todo mundo olhando para mim, com os olhos fitos nele. Não, em Cristo, né? Lá a história era com Cristo, mas como aqui, meus irmãos. E ele diz no verso 21: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? A partir de hoje, vocês não vão poder dizer: eu não sabia. Hoje se cumpriu esta palavra, é isto. Hoje foi dado o recado. Meus irmãos, eu fiquei pensando como isso pode ser útil para a nossa vida. Como isso pode ser útil para as nossas vidas. Jesus está dizendo: não vai adiantar chegar lá no dia que o Ari falou que vai chegar um dia que vai ter que prestar contas a Deus e dizer: pois é, eu não sabia. Não, rapaziada, não vai poder dizer isso. Nunca vi falar, Senhor, que o Senhor fazia essas coisas. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para eles, irmãos. Meus irmãos, o homem é inocente até que ele conheça a verdade. O homem é inocente até que ele conheça a verdade. Ou seja, enquanto a gente não ouviu de Cristo e do que ele veio fazer, de que ele pode nos salvar, por isso nós não temos culpa. Mas quando a gente ouve dele, nós não temos mais como correr disto. A partir desse momento,
Estava dada uma escolha para eles. Como diz o nosso texto, aceitar ou rejeitar. Olha, é assim. Entende? Entende, João? Escolha, está aqui. O que é que você... Ah, não quero, obrigado. É assim. Esta era a condição que nós temos aqui, meus amados. O que cada um iria fazer, olha, é independente. Isso é com cada um. A decisão que eles vão tomar aqui é responsabilidade deles. O Senhor Jesus só quis dizer: eu sou este, eu vim para fazer isto. Podem crer ou não. Eu posso evangelizá-los a respeito do plano de Deus, eu posso curar aqueles que estão contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista de quem está cego, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas é vocês que queiram ou não. Era esta a condição que nós temos aqui. Como para nós nessa noite. É assim. Nós podemos querer ou não. Nós podemos nos entusiasmar e dizer: eu estou nesta condição, precisando de Cristo. Ou não. É assim. Consegue me entender? É assim. Verso 22 até o verso 27. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Irmãos, de imediato estão todos surpresos. Sabe, quando você fica com aquele negócio movimentando na cabeça, sabe, pensando, sabe, eles estão assim, estão surpresos com o que estão vendo. Mas você percebeu que estão cheios de incredulidade também. Verso 22. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: mas esse aí não é o filho de José? Talvez você nesta noite esteja pensando: mas isso aí não é o filho do morador? Eu já vi gente falando isso. Quem te conhece que te compre. Olha, coitado, eu não estou nem me comparando com Cristo, claro que não. Deus me perdoe de tal pensamento. Mas irmãos, depois de tudo que ele falou e que estava fazendo, mas isso aí não é o filho do José, rapaz? Com certeza, que menino esperto, hein? Que menino falador, hein? Estão surpresos, mas estão cheios de incredulidade.
Há uma decisão para eles tomarem, irmãos. O Senhor Jesus lançou uma decisão para eles tomarem. Mas eles começam a olhar para o Filho de Deus como se fosse filho de José. O nosso título é aceitar ou rejeitar. Eles precisavam somente isto. Se eu fui enviado pelo Espírito para evangelizar, para proclamar o ano aceitável do Senhor, logo eu sou da parte de Deus, eu estou falando da parte de Deus. Engraçado que ontem nós começamos o nosso estudo falando de testemunho, né? Irmãos que estavam com a gente no estudo. Testemunho, a importância do testemunho. Mas é certo que os nossos pecados, as nossas fraquezas sempre vão ser lembradas pelas pessoas. Ah, mas isso aí é aquele que fez aquela história. Nós falamos bastante ontem disso com os irmãos. Amados, sabia que muitas vezes é assim que nós olhamos para os pregadores da palavra de Deus? Sabia que às vezes é assim que nós julgamos aqueles que pregam a palavra de Deus? Nós esquecemos da palavra e olhamos para o homem. Nós avaliamos o carteiro. A irmã trabalhou muito tempo com isso, né? Só um exemplo para a gente entender. Nós olhamos o carteiro, a carta chegou, não gostei do carteiro. Leia a carta, ele veio trazer a carta, somente isto. É assim que nós olhamos, é assim que nós tratamos, com incredulidade, a palavra, porque o assunto é a palavra, seja quem esteja aqui. De forma simples, de forma enfim. Às vezes é assim que nós olhamos os pregadores da palavra de Deus, e nós continuamos como eles fizeram aqui, irmãos. Mas esse não é o filho de José? O que ele está querendo falar aí? Isso é uma rejeição, o nome disto. Apesar de parecer convincente, não é assim que nós... E todos davam testemunho, por todos era louvado, ele estava famoso. Apesar de parecer convincente, eles estão rejeitando, irmãos. Apesar de parecer boa a palavra, já vi muita gente dizer, gosto muito de ouvir da palavra, mas como a palavra é só... Verso 23, o Senhor Jesus afirma que eles diriam este provérbio para ele: médico, cura-te a ti mesmo. Fica você com a palavra. Você veio curar? Não, cura você. Nós não precisamos de ser curados. E continuam, né? Tem um ponto e vírgula, porque ele vai mudar de assunto. Ou talvez vocês vão me dizer: faz as mesmas obras que nós vimos falar que o Senhor fez em Cafarnaum, para então nós vamos crer. Se o Senhor fizer o que nós estamos vendo falar aí, que o Senhor fez lá em tal lugar, não é que vão crer, eles vão decidir se crer. Porque quantos milagres o Senhor Jesus fez. O Evangelho de João diz: se fosse para escrever todo, não tinha livro que coubesse. Consegue entender?
é o filho de José. E um Jesus, guarda isso com você, e um Jesus louvado, muito conhecido, que talvez você goste, mas o tem rejeitado. Amados, este é um grande problema que todos nós atravessamos em nossas vidas. Nós estamos sempre querendo ver um milagre assombroso, para depois a gente crer. É mais ou menos assim. Acidente grave, o carro está esbagaçado, e aí, como que está? Não, estamos todos vivos, graças a Deus. E no dia de amanhã já virou o rosto. Nós estamos sempre querendo um milagre assombroso. Se eu visse Jesus aparecer de noite para mim, numa luz, e falasse comigo, eu ia crer, mas eu ia crer tanto. E você levanta de manhã e conta para a mãe, e a mãe diz: tá acabando de ser besta, menino, você sonhou? E você fica pensando na cabeça: eu acho que é sonho, porque isso aí não existe, né? Nós estamos sempre esperando um milagre grandioso para a gente crer, meus irmãos, mas o Senhor faz isso todos os dias em nossas vidas, e nós não enxergamos. Por meio da vida que Ele nos dá, que é coisa mais maravilhosa do que a vida que Deus nos dá, a saúde que Deus nos dá, a força que Deus nos dá. Talvez você conheça alguém que já não existe mais, talvez você conheça alguém que não tem força para mais nada, talvez você agora com a crise que está cada vez mais perto da gente, já conhece alguém desempregado que está sofrendo muito. Os milagres de Deus, irmãos, esse ar maravilhoso que nós levantamos de manhã e nunca fizemos conta disso, é Deus que dá. Mas nós estamos querendo algo assombroso para decidir se nós vamos crer nele ou não. Você acredita nisto? Depois de tudo que Deus nos dá, nós continuamos ainda a não crer. Verso 24: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, ou seja, a palavra é falada, mas não tem serventia para mim. Entra por um ouvido, quando entra, sai do outro lado. Quando entra, sai do outro lado. A rejeição, meus amados, é recusar, é lançar fora, é desprezar tudo aquilo que Jesus veio fazer na vida das pessoas. Com incredulidade nós olhamos ao nosso redor e vemos tantas pessoas convertidas, que foram transformados, que nós olhamos e dizemos: essa pessoa era diferente, ele mudou. Nós vemos isso todos os dias, pessoas que Cristo entrou na vida desse homem, não é possível. Por isso que nós precisamos dar bom testemunho. Por conta disto, que as pessoas precisam ver. Ontem no nosso estudo nós falamos disso, né, irmãos? Testemunho com a palavra, precisa conhecer, precisa falar, mas o testemunho pessoal é importantíssimo. E às vezes nós estamos com incredulidade, nós olhamos e vemos pessoas servindo a Deus, que cantam, que cantam com todo o gás, que não faltam de um culto,
que para tudo está orando, e nós ficamos olhando com incredulidade. Será que é isso tudo? Será que nós vemos pessoas transformadas, irmãos? Como esse senhor que está aqui junto com a sua esposa, irmã Dirce veio hoje, está lá, irmã Abigail. Quantos anos esses irmãos servindo a Deus, e continuam aqui. Esses irmãos têm certeza da sua salvação, e às vezes nós vamos embora sem ter certeza da salvação da nossa vida. Mas o Cristo esteve naquele lugar, falando para eles, como Ele está aqui presente, falando com a gente, convidando-nos, cutucando. Cristo esteve ali, Cristo está aqui. Verso 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. O homem vem chegando e tem alvoroço na cidade, famoso, estão louvando ele, acham bonita a sua pregação. Mas quando Jesus lança em rosto que eles continuavam da mesma maneira que outrora, e perdidos e endurecidos, ele acabou de fazer uma referência dos profetas no Velho Testamento. O cuidado de Deus pela viúva de Serepta de Sidom e a Naamã o sírio. Por que é que não fez com eles? Porque Deus aquele dia estava lá para o outro lado do mundo. Não, por causa da incredulidade. Agora aqui nós estamos vendo, verso 28, eles estão enraivecidos. Verso 29, eles expulsam ao Senhor Jesus da sua cidade. E eles estão decididos, inclusive, a tirar a sua vida. Versículo 29. Porque eles não queriam mais ouvir de Cristo. Eles estão dispostos a, inclusive, matá-lo, para nunca mais aquele filho do carpinteiro vir pregar o evangelho para eles. Tirá-los da sua vida para sempre. Meus irmãos, a reação desses homens é a nossa reação. O Senhor Jesus morreu numa cruz, por minha causa e por sua causa. Simplesmente assim. O Senhor Jesus morreu naquela cruz por causa de mim e de você. Nós o matamos para a redenção dos nossos corpos, das nossas vidas. Não conseguiram fazer naquele dia, fizeram uns anos depois.
Não queriam ele lá, mas isso precisava acontecer. Amados, a verdade de Deus é sempre dura, mas é a verdade. Eu anotei como a verdade de Deus é como uma paulada na cabeça. Sabe quando toma uma marretada e sai meio como um frango destruncado? A palavra de Deus faz com que os nossos ouvidos tinem. Sabe quando... Você fala, rapaz... E depois de ouvir a palavra, que tine, que muitas vezes parece que nos ofende, só tem a decisão: aceitar ou rejeitar. Só isso. Ou eu quero, eu digo, olha, eu creio em Cristo. Ou digo, não, ainda não. Prefiro que eu vou sair. Jesus não vai sair daqui desse lugar, saio eu. Enfim, é só para a gente entender. Depois da palavra, é isso que sobra, irmãos amados. E aqui neste caso, o desprezo a Cristo foi nítido. É muito claro da gente ver o desprezo. Eles tinham escolha: aceitar a Cristo para serem salvos da ira de Deus, ou rejeitar a Cristo e continuarem destinados à perdição. É assim. E eles escolheram esta parte. Por esse motivo, verso 30, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. O alimento foi lançado para todos. Não tem o que fazer mais. E por este motivo o Senhor se retira do meio deles. Eu quero deixar um conselho para você que me ouve, querido amigo. Não permita que o Senhor vá embora de sua vida. Saia de perto de você. Não queira isso para a sua vida. Creia nele de todo o seu coração. Traga a sua vida para ele. Porque ele é aquele que veio para evangelizar, curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, que veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Creia em Cristo, porque Ele veio para nos salvar. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.